bom dia. Dando continuidade aos nossos estudos de operações com monômios, hoje nós iremos estudar outras duas operações com monômios, que é divisão e potenciação. No vídeo anterior nós vimos sobre adição, subtração e multiplicação de monômios, e hoje a gente fecha esse conteúdo de operações com divisão e potenciação de monômios, utilizando sempre aí dentro da regra operações de operação e operações de propriedades de potenciação. Então, nós temos aqui, para a divisão de monômios, nós temos o primeiro exemplo aqui, 36x à quarta y à sexta z, dividido por menos 9x ao quadrado y ao cubo. Para efetuar a divisão, nós vamos escrever o monômio em forma de potência, em forma de fração, onde eu vou separar, aqui eu vou ter 36, a parte numérica, 36 sobre menos 9, e a parte literal, que no primeiro é x à quarta, y à sexta, z, e no segundo é x ao quadrado, y ao cubo. Aí a gente vai fazer esse cálculo separado. Se eu tiver condição de dividir o número, eu faço a divisão, coloco o número inteiro. Se não der para dividir, a gente simplifica e deixa a resposta em forma de fração simplificada da parte literal. Então, nós temos aqui, primeiro jogo de sinal, esse aqui não tinha sinal, o 36 não tem sinal, então significa que ele é positivo. Então, eu vou ter mais com menos, menos. 36 dividido por 9, 4. Aí agora a gente vai fazer a divisão com as letras. Nós vimos que na multiplicação de letras iguais, eu vou conservar a letra e somar os expoentes. Na divisão, nas letras iguais, eu vou conservar a letra e subtrair os expoentes, que é a mesma regra que a gente usa lá para potenciação de potência de bases iguais. Multiplicação conserva a base, soma os expoentes. Divisão conserva a base, subtrai os expoentes. Então, aqui eu vou ter x à quarta dividido por x ao quadrado. Eu vou conservar a letra x e vou subtrair meus expoentes. Expoente 4 e expoente 2. Eu subtraio. 4 menos 2, 2. Esse daqui agora. Y à sexta, y ao cubo. Conserva a letra e subtrai os expoentes. 6 menos 3, 3. Agora, esse aqui, letra Z. Eu não tenho nenhuma letra Z para dividir com ele. Então, eu vou só conservar, assim como a gente faz na multiplicação. Na multiplicação, quando a gente não tem número para subtrair, quando a gente não tem letra para multiplicar, a gente vai só conservar a letra, que é a mesma coisa. Quando não tem a outra letra para dividir, só conserva ela. Aí lembrando, mas eu vou conservar ela no numerador ou no denominador? Se ela tiver no numerador, no numerador. Se ela tiver no denominador, eu vou conservá-la no denominador. E aí aqui eu tenho o meu resultado da divisão desse monômio. Aí os outros a gente vai operar da mesma maneira. Eu vou separar em duas frações. A minha primeira fração vai ter a parte numérica. A minha segunda fração vai ter a parte literal. E aí eu vou efetuar a minha operação para poder chegar em um resultado. Primeiro com o jogo de sinal, menos com menos, mais. O sinal de mais é opcional, eu posso colocá-lo ou não. Aí que eu tenho 15 dividido por 3, 5. Agora com as letras. Eu tenho A aqui e A aqui, então eu faço a operação. Conserva a letra e subtrai os expoentes. O expoente dessa letra A aqui, ele não aparece. Como ele não aparece, significa que ele tem expoente 1. Então, eu vou ter 5 menos 1, 4. O B tem expoente 3. Só que aqui ele não tem letra B. Então, eu vou fazer assim como fiz com o Z. Eu vou só conservar o B ao cubo, do jeito que ele estava. E aí, eu vou ter o resultado da divisão. Esses dois monômios divididos vai resultar em um outro monômio. E aqui, por último, nós temos
0,5 como parte numérica. 0,5 sobre 0,25 e a parte literal. AB sobre AB. E aí nós vamos dividir. Relembrando, aqui eu tenho uma divisão com decimais. Como é que a gente faz divisão com decimal? Vamos recapitular aqui esse cálculo de divisão com decimais. Eu tenho aqui o 0,5 dividido por 0,25. A gente tem esse cálculo aqui, ó, que nós montamos com a parte numérica. Então, para poder fazer a divisão, o que a gente vai fazer? Eu só posso tirar a vírgula quando eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, aqui eu tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar com 0 aqui. Agora eu tenho 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Aí eu vou cortar a vírgula. Ficou 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 é 2. 2 vezes 25, 50. Resto 0. É 2,0? É 0,2? Não, é 2 inteiros. Então, são 2 números decimais que, ao serem divididos, vai dar um resultado inteiro. Então, a parte numérica vai ser 2. Agora, a gente vai ver a parte literal. A parte literal eu tenho A e A. A dividido por A dá A elevado a 0. Porque eu tenho expoente 1 e expoente 1. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. A elevado a 0 vai ser igual a 1, porque independente de qual seja o valor de A, quando eu resolver, o resultado vai ser 1. Então, quando as letras são iguais e os expoentes são iguais, quando eu for dividir, eu vou cortar. A dividido com A, corta, porque dá 1. B dividido por B, corta, porque dá 1. Sobrou o quê? De letra, nada. Então, meu resultado nesse caso aqui não vai ser um monômio. Vai ser só um número inteiro. Ou um monômio sem parte literal. Esse vai ser o meu resultado. Nesse caso aqui, por exemplo, esse A com esse A eu não cortei por quê? Porque os expoentes eram diferentes. Aqui eu posso cortar porque letra é igual e expoente também é igual. E aí a gente fecha essa parte aqui do conteúdo de divisão de monômios. A divisão do monômio vai ser efetuada dessa forma, utilizando divisão numérica e propriedade de divisão de potência de bases iguais. Depois nós temos potenciação de monômios. A potenciação de monômios a gente vai fazer igual fizemos com a divisão. Nós vamos separar a potência da parte numérica e da parte literal. Então, aqui eu tenho como parte numérica o 2. Aí vai ficar 2 ao quadrado. Aí eu vou ter como parte literal, eu vou separar em todas. X ao cubo elevado ao quadrado e y elevado ao quadrado. A parte literal, se tiver 5 letras, eu vou separar nas 5 letras, todas elas dentro de um parênteses com o expoente fora. Então, quem é que estava elevado ao quadrado aqui? O 2, o x ao cubo e o y. Foi exatamente isso que eu fiz. O 2, o x ao cubo e o y. Todos elevados ao quadrado, que era a potência para ser resolvida. Aí, resolvendo aqui, nós vamos ter 2 ao quadrado, que vai ter como resultado 4. X ao cubo elevado ao quadrado, potência de potência. Quando eu tenho 2 expoentes, eu vou multiplicar os 2 expoentes. 3 vezes 2, 6. E aqui o y ao quadrado. Então, nós temos aqui o resultado dessa potência. No outro exemplo, o expoente é 3. Então, eu vou distribuir o expoente 3 no 0,2, no a e no b ao quadrado. Então, vai ficar 0,2 ao quadrado. Não, ao quadrado não, ao cubo. Expoente aqui é 3. A ao cubo e b ao quadrado elevado ao cubo. E vou resolver essas operações. 0,2 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Lembrando, se eu não conseguir fazer o cálculo mental, eu armo a conta para não correr o risco de fazer errado, que vai dar 0,008. A elevado ao cubo, como ele só tem o expoente 3, ele vai ficar só com o expoente 3.
e b elevado ao quadrado elevado ao cubo. 2 expoentes, multiplica. 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar b elevado à sexta. E aí a gente tem o resultado aqui dessa segunda potência. Nessa terceira potência, observe que eu tenho aqui uma potência em forma de fração. Eu vou separar essa potência na fração também para ficar mais fácil. No numerador eu tenho menos 5 elevado à quarta, m elevado ao cubo elevado à quarta e n elevado ao quadrado elevado à quarta. No denominador eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto? 4. Então eu já coloco 4 elevado à quarta. Eu já resolvo essa potência para depois resolver só a outra potência. E aí nós temos esses resultados. Aí aqui nós vamos ter a multiplicação da parte numérica e a representação da parte literal. Então eu vou ter aqui menos 5 elevado à quarta. Menos 5, base negativa, expoente par, resultado positivo. 5 elevado à quarta vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu vou repetir o 5 4 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Então, o resultado do numerador vai ser 625. O m, eu vou multiplicar os dois expoentes. Conserva a letra m. 3 vezes 4, 12. O n, eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 4, 8. E aqui agora eu vou fazer o denominador, que é 4 elevado à quarta. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Aí nós vamos ter que 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. A gente vai ter aqui como resultado 256. Deixa eu colocar aqui mais no meio, que no denominador só tem isso, 256. A gente vai observar aqui agora se eu posso simplificar. 256 só vai dividir por 2, porque ele é par. 625 divide por 5, porque ele termina em 5. Nem o 625 divide por 2, nem o 256 divide por 5. Então, não dá para simplificar. Isso daqui já é o resultado já simplificado. E aí a gente tem essa resolução dessa potenciação. Então, esse é o conteúdo de potenciação e de divisão, que a gente vai fazer as operações separadas na parte literal e na parte algébrica. E aí a gente encerra o conteúdo de operações com monômios. Aí agora eu vou mostrar para vocês algumas questões que vocês podem estar resolvendo com essas operações que acabamos de ver. Temos aqui, resolva as operações com monômios a seguir. Então, nós temos aí 6 operações para vocês estarem resolvendo para estar exercitando essa parte do conteúdo. Pausa o vídeo, copia as questões, resolva e depois volta para o vídeo para poder acompanhar a correção e corrigir, acompanhar a resolução e corrigir aquilo que vocês fizeram. Agora nós vimos para a resolução das questões. Lá tinham 6 questões para serem resolvidas dessas operações de divisão e potenciação de monômios. Pedia para resolvê-las. Aí nós temos aqui no primeiro. O primeiro era uma divisão, então nós vamos separar. Parte numérica, 18 sobre 3. Parte literal, x à quarta dividido por x ao quadrado. E aí nós temos 18 dividido por 3, 6. X à quarta dividido por x ao quadrado. Conserve a letra e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, o resultado da primeira questão vai ser 6x ao quadrado. Resultado da segunda questão. Na segunda questão, nós temos
A parte numérica, 24 sobre 6. Parte literal, x ao quadrado A e x ao quadrado B. Para poder fazer aqui agora as divisões. Então, nós temos aqui. Primeiro, nós vamos dividir a parte numérica, que é 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, foi como eu havia dito para vocês. Quando a letra e o expoente é igual, a gente só corta. Aí ficou, cortando aqui os x, ficou só A dividido por B. A dividido por B eu não tenho como fazer. Então, o A vai ficar no numerador e o B vai ficar no denominador desse jeito. Poderia ser separado também. Eu poderia escrever também dessa forma, 4 e A sobre B, e o 4 separado. Qualquer uma dessas duas opções aqui poderia ser a resposta que estava correta. Quem colocou desse jeito está correto, quem colocou desse outro jeito está correto. São as duas variações que nós temos para essa resposta. Já que o A e o B são letras diferentes, eu não posso dividi-los. O outro é em forma de potência. Eu vou ter o 2 elevado ao quadrado, o x ao quadrado, o y ao quadrado e o z ao quadrado. E aí eu vou resolver essas potências. 2 ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado fica como x ao quadrado. Y elevado ao quadrado fica como y ao quadrado. E o z elevado ao quadrado fica como z ao quadrado. E aí nós temos essa resolução. Aí no próximo aqui nós temos, só completando aqui, que ficou faltando aqui, esse quarto aqui era dividido por 5x ao cubo A. Pronto. Aí nós temos aqui, nessa quarta questão, nós vamos ter 25 dividido por 5, x à quinta A dividido por x ao cubo A. E aí nós vamos resolver essas divisões. 25 dividido por 5, 5. X ao cubo, x à quinta dividido por x ao cubo, conserva a letra e subtrai. 5 menos 3, 2, fica x ao quadrado. A dividido por A, como é igual, corta, e aí nós vamos ter como resultado 5x ao quadrado, nosso resultado. O outro, de potência, nós vamos ter, separado aqui, 7 elevado ao cubo, x ao quadrado elevado ao cubo e y ao cubo elevado ao cubo. E aí nós temos essas resoluções aqui. Nesse primeiro caso aqui, nós vamos resolver primeiro a potenciação, que é 7 elevado ao cubo, onde eu tenho 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. A potência nas letras é só multiplicar os expoentes. Esse aqui vai ser 2 vezes 3, 6. E esse aqui vai ser 3 vezes 3, 9. E aí nós temos o resultado dessa potência. E aqui, por último, nós temos essa potência também, que nós vamos separar. Observe, são várias letras, nós vamos separar em todas. Eu vou ter 5 elevado ao cubo. Todas as outras letras, do jeito que está aqui, elevado ao cubo. A ao quadrado elevado ao cubo. B ao cubo elevado ao cubo. C à quarta elevado ao cubo. X à quinta elevado ao cubo. Y à sexta elevado ao cubo. E Z à sétima elevado ao cubo. Então, nós distribuímos aqui o expoente 3 em todas as letras e números e vamos resolver.
5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Agora aqui. 2 vezes 3, 6. O B é 3 vezes 3, 9. O C, 4 vezes 3, 12. O X, 5 vezes 3, 15. O Y, 6 vezes 3, 18. E o Z, 7 vezes 3, 21. E aí nós temos o resultado final dessa potenciação aqui. Então, confere aí as questões que vocês resolveram, confira o resultado. Quem acertou, ótimo. Quem não acertou, confere direitinho o que está fazendo errado para não cometer o mesmo erro novamente em outras questões. E ficamos aqui para a aula de hoje. É isso. Bons estudos.